A vingança do Salvador. Capítulo 1. Nos dias do imperador Tibério César, sendo Herodes tetrarca, sob o domínio de Pôncio Pilatos, Cristo foi entregue pelos judeus e declarado inocente por Tibério. Por aqueles dias, estava Tito de chefe de estado, sob as ordens de Tibério, na região de Aquitânia, em uma cidade da Líbia chamada Burgidala. Sabe-se que Tito tinha uma chaga na parte direita do nariz, originada, disse, por um câncer, que tomava seu rosto desfeito até o olho. Capítulo 2. Naquele tempo saiu da Judéia um homem chamado Natã, filho de Naum. Este era um ismaelita que ia de região em região e de mar em mar, por todos os confins da terra. Natã vinha como enviado da Judéia ao imperador Tibério, sendo portador de um tratado que haviam feito com a cidade de Roma. Note-se que Tibério estava doente, cheio de úlceras, febres malignas e tinha 9 tipos de lepra. Capítulo 3. Natã tinha a intenção de dirigir-se a Roma, mas soprou o vento do norte e mudou sua rota, fazendo com que ele chegasse a um porto da Líbia. Tito, que viu a nave chegar, soube que vinha da Judéia. E todos encheram-se de admiração e concordaram que nunca haviam visto nenhuma embarcação chegar ali em semelhantes condições. Capítulo 4. Então Tito fez com que o chefe da nave fosse chamado e perguntou-lhe quem era. Ele respondeu, eu sou Natã, filho de Naum, de origem ismaelita, e vivo na Judéia sob o domínio de Pôncio Pilatos. Agora sou enviado a Tibério, imperador romano, com o objetivo de colocar em suas mãos um tratado proposto pela Judéia. Mas um forte vento jogou-se sobre o mar, e eis-me aqui numa região para mim desconhecida. Capítulo 5. E Tito disse, se porventura fores capaz de encontrar algum medicamento, seja de misturas ou de ervas, que sirva para curar minha ferida que, como vês, tenho no rosto, de maneira que eu possa sarar e recuperar minha antiga saúde, cobrir-te-ia de favores. Capítulo 6. Natã respondeu, Senhor, eu, de minha parte, não sei nem conheço coisas semelhantes a essas que me indicas. Não obstante, se estivesses estado há algum tempo em Jerusalém, ali terias encontrado um profeta eleito, cujo nome era Emanuel, pois ele há de salvar o povo dos seus pecados. Ele operou seu primeiro milagre em Canaã da Galileia, convertendo a água em vinho, e com sua palavra limpou os leprosos, fez o demônio fugir, ressuscitou 3 mortos, libertou uma mulher surpreendida em adultério, condenada pelos judeus a ser lapidada, e a uma outra mulher chamada Verônica, que sofria de hemorragias desde os seus 11 anos e que se aproximou dele por trás, tocando a fimbre de suas vestes, curou-a também, e com 5 pães e 2 peixes saciou a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ficando 12 cestos de vime de sobras. Todas estas e muitas outras aconteceram antes de sua paixão. Depois de sua ressurreição vimos-lo com o mesmo corpo que antes havia tido. Capítulo 7. Então Tito disse, como ressuscitou de entre os mortos. Então ele esteve morto. Natã respondeu, sem dúvida alguma morreu. Foi dependurado numa cruz e depois de morto dependurado dela, esteve 3 dias no sepulcro. Depois ressuscitou de entre os mortos e baixou aos infernos, onde libertou os patriarcas, profetas e a todo humano com descendência. Depois apareceu aos seus discípulos e partilhou a refeição com eles, e, finalmente, viram-no subir ao céu. De maneira que é verdade tudo quanto venho dizendo-lhes. Eu mesmo o vi com meus próprios olhos, bem como a casa inteira de Israel. Então Tito exclamou, ai de ti, imperador Tibério, cheio de úlceras e cercado de lepra, por haveres cometido um tal escândalo durante o teu reinado, por haveres promulgado algumas leis na Judéia, terra natal de nosso Senhor Jesus Cristo, as quais serviram para prender o rei e matar o governador dos povos, sem que o fizessem vir até nós para que limpasse de ti a lepra e a mim me curasse de minha doença. Porque se isto houvesse acontecido diante de meus olhos, com minhas próprias mãos teria dado a morte aos corpos daqueles judeus e os teria pendurado num pedaço de pau por terem acabado com o meu Senhor sem que meus olhos fossem dignos de ver o seu rosto. Capítulo 8. E, no mesmo instante em que pronunciou essas palavras, a ferida do rosto de Tito desapareceu, deixando sua carne e seu rosto novamente curados, e todos os doentes que ali estavam recuperaram a saúde naquele mesmo momento. E Tito, junto com todos eles, exclamou aos brados, meu rei e meu Deus, já que tu me curaste sem que jamais o houvesse visto,
Manda-me ir navegando sobre as águas até a terra onde nasceste para que eu te vingue dos teus inimigos. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa eliminá-los e vingar a tua morte. Tu, Senhor, os entregarás em minhas mãos. Capítulo 9. E, dizendo isto, mandou que o batizassem, para o que chamaram Natã, e ele disse-lhe: como viste serem batizados aqueles que acreditavam em Cristo, vem e batiza-me em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Absolve-me, pois creio firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque não há nenhum outro em nenhuma parte da terra que me tenha criado e que me tenha curado. E dito isto, enviou legados a Vespasiano para avisá-lo que viesse o mais rapidamente possível com os indivíduos mais fortes dispostos para a guerra. Capítulo 10. Então Vespasiano tomou para si 5.000 homens armados e foi ter com Tito. E, ao chegar à Líbia, disse-lhe: a que se deve o fato de me haveres feito vir até aqui? Ele respondeu: hás de saber que Jesus veio a este mundo e nasceu na Judéia, num lugar chamado Belém, que os judeus entregaram-no e que foi flagelado e crucificado no Monte Calvário, e que, finalmente, manifestou-se aos seus discípulos e eles acreditaram nele. Nós, de nossa parte, queremos nos tornar discípulos seus. Agora, então, marchemos e eliminemos os seus inimigos da superfície da terra para que se deem conta de que não há quem se assemelhe a nosso Senhor em toda a face da terra. Capítulo 11. Assim, então, tomada a resolução, saíram da Líbia e embarcaram rumo a Jerusalém. Aí chegando, sitiaram o reino dos judeus e começaram a provocar a sua ruína. Quando os reis dos judeus tomaram conhecimento do que faziam e da devastação da terra, o medo apoderou-se deles e ficaram consternados. E Aquelão, deixando-se levar pela comoção em suas palavras, assim falou a seu filho: olha, filho, encarrega-te de meu reino e da sua administração. Além disso, ouve o conselho dos demais reis que estão na terra de Judá, de maneira que possas escapar de nossos inimigos. E, dizendo isso, desembainhou sua espada e jogou-se sobre ela. Depois vergou a espada mais penetrante que possuía, fundiu-a em seu corpo e morreu. Capítulo 12. Então seu filho aliou-se aos outros reis que estavam sob as suas ordens. E, depois de deliberarem entre si, dirigiram-se todos para o centro de Jerusalém, na companhia dos nobres que haviam assistido ao conselho, e ali permaneceram durante 7 anos. Capítulo 13. Tito e Vespasiano, por seu lado, tomaram a determinação de sitiar a cidade. E assim fizeram. Passados os 7 anos, o problema da fome agravou-se muito e, forçados pela falta de pão, começaram a comer a terra. Capítulo 14. Então todos os soldados pertencentes aos 4 reis reuniram-se e decidiram: de qualquer maneira nós vamos morrer. Que nos fará Deus? E de que nos adianta continuar vivendo, se os romanos vieram para apoderar-se de nossa terra e de nossa nação? Será melhor que tiremos nossas próprias vidas, para que os romanos não possam dizer que foram eles que nos mataram e nos derrotaram. E, então, tiraram suas espadas e feriram-se, morrendo entre eles 12.000 homens. Capítulo 15. E assim, por causa dos cadáveres daqueles mortos, produziu-se um grande mau cheiro na cidade. Os reis foram tomados por um pânico mortal e não puderam aguentar o odor deles, nem dar-lhes sepultura, nem atirá-los fora da cidade. E disseram entre si: que havemos de fazer? Na verdade nós matamos Cristo, mas já fomos, de nossa parte, entregues à morte. Separemo-nos de nossas cabeças e entreguemos as chaves da cidade aos romanos, pois Deus já nos atirou nas mãos da morte. E ato seguido subiram nas muralhas da cidade e puseram-se a gritar, dizendo aos berros: Tito e Vespasiano, tomai as chaves da cidade que o Messias, chamado Cristo, acaba de entregar-lhes. Capítulo 16. E assim dizendo entregaram-se a Tito e Vespasiano, exclamando: julgai-nos, pois vamos morrer, já que julgamos o Cristo e lhe entregamos sem nenhuma razão. Então Tito e Vespasiano os aprisionaram. Depois lapidaram alguns e penduraram outros na cruz, com os pés para cima e a cabeça para baixo, e feriram-nos a golpes de lança, mas outros puseram à venda e outros tantos repartiram entre si, em 4 partes, como eles haviam feito com as vestes do Senhor. E disseram: eles venderam Cristo por 30 moedas de prata, vendamos da mesma forma a 30 deles por um só dinheiro. E assim o fizeram.
Depois apoderaram-se de todas as terras da Judéia e de Jerusalém. Capítulo 17. Fizeram então uma investigação sobre o retrato da face do Senhor, sobre como poderiam encontrá-lo. E ouviram dizer que estava em poder de uma mulher chamada Verônica. Depois detiveram Pilatos e meteram-no na cadeia, onde haveria de ser custodiado por 4 pelotões de soldados, 4 de cada vez, postados à porta da prisão. Capítulo 18. Ato seguido enviaram seus legados a Tibério, imperador de Roma, para que os enviasse a Velociano. E o imperador lhe disse: leva contigo tudo que seja necessário para que te faças ao mar e navegues até a Judéia em busca de algum discípulo daquele que se chamava Cristo e Senhor, de maneira que ele venha até mim e em nome de Deus cure-me da lepra e das doenças que duramente me acometem e de minhas chagas, pois estou muito abatido. Além disso, contra os reis de Judá, submetidos ao meu império, manda teus açoites e terríveis instrumentos de tortura, pois mataram Jesus Cristo nosso Senhor, e condena-os à morte. E se encontrares um homem capaz de livrar-me desta doença, acreditarei em Cristo, Filho de Deus, e far-me-ei batizar também em seu nome. Velociano disse: Senhor Imperador, se eu encontrar um homem capaz de ajudar-nos e libertar-nos, que recompensa devo prometer-lhe? Tibério disse: que sem dúvida alguma terá em suas mãos a metade do império. Capítulo 19. Então Velociano partiu imediatamente, subiu no barco, levantou âncora e fez-se ao mar. A viagem marítima durou 8 dias, em cujo prazo chegou a Jerusalém. Imediatamente citou alguns dos judeus para que se apresentassem diante dele e ordenou uma diligente investigação sobre o que havia sido feito com Jesus Cristo. Capítulo 20. Então José de Arimateia e Nicodemos apresentaram-se simultaneamente. Este último disse: eu tive ocasião de vê-lo e estou seguro de que ele é o Salvador do mundo. José, por sua vez, disse-lhe: eu baixei da cruz e coloquei-o num sepulcro novo, escavado na rocha. Razão pela qual os judeus levaram-me preso sexta-feira à tarde. E no sábado seguinte, enquanto estava orando, a casa ficou suspensa pelos seus 4 ângulos e vi nosso Senhor Jesus Cristo como um relâmpago de luz, e consternado, caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: olhai-me, pois eu sou Jesus, aquele cujo corpo tu sepultaste em teu próprio sepulcro. Eu lhe disse: mostra-me o sepulcro onde eu o coloquei. Então Jesus tomou-me pela mão com sua direita e levou-me ao lugar onde eu o havia sepultado. Capítulo 21. Veio também uma mulher chamada Verônica e disse-lhe: eu, de minha parte, toquei-lhe a fimbria das vestes no meio da multidão, pois fazia já 12 anos que padecia de hemorragias, e no mesmo instante ele me curou. Capítulo 22. Então Velociano disse a Pilatos: e tu, ímpio cruel, por que mataste o Filho de Deus? Mas ele respondeu: acontece que o seu povo e seus pontífices Anás e Caifás me entregaram. E Velociano respondeu: ímpio e desalmado, és digno de uma pena cruel. E com isto mandou-o de volta à prisão. Capítulo 23. Finalmente, Velociano pôs-se a procurar a pintura da face do Senhor. Disseram-lhe todos os presentes: certa mulher chamada Verônica tem a face do Senhor em sua casa. Imediatamente ordenou que ela fosse levada diante dele e disse-lhe: tu tens em casa a face do Senhor? Mas ele disse que não. Então Velociano ordenou que a torturassem até que ela mostrasse a face do Senhor. Finalmente, sem outro remédio, ela disse: eu a tenho, meu Senhor, envolta em um pano limpo e todos os dias rendo-lhe homenagem. Velociano disse: dize-me onde está. Ela então mostrou-lhe a face do Senhor. Velociano, no momento em que a viu, prostrou-se por terra. Em seguida tomou em suas mãos com o coração aberto e uma límpida fé e envolveu-a no lenço de ouro e assim mesmo colocou-a num estojo que selou com seu dedo. Depois formulou um juramento nos seguintes termos: vive o Senhor Deus e pela saúde de César, nenhum homem sobre a superfície da terra verá mais até que eu veja o rosto do meu Senhor Tibério. Capítulo 24. Depois de haver dito estas palavras, os nobres mais proeminentes de Jerusalém pegaram Pilatos para levá-lo até o porto. Velociano, por sua vez, pegou a face do Senhor com todos os seus discípulos e todos os seus tributos e no mesmo dia fizeram-se todos ao mar. Capítulo 25. Então Verônica deixou todos os seus bens por amor a Cristo e seguiu Velociano. Este disse-lhe: mulher, que queres, que buscas? Ela respondeu: eu busco a face de nosso Senhor Jesus Cristo, que me iluminou,
não por meus méritos, senão por sua santa piedade. Devolve-me a face de meu Senhor Jesus Cristo, pois estou morrendo por este piedoso anseio. E se não me devolveres, não a perderei de vista até ver onde irás pô-la, e saiba que eu, miserável como ninguém, servi-lo-ei todos os dias da minha vida, pois estou persuadida de que meu Redentor em pessoa vive para sempre. Capítulo 26. Então Velociano mandou que Verônica fosse levada consigo até a embarcação. E, levantando âncora, empreendeu a navegação em nome do Senhor e todos fizeram-se ao mar. Mas Tito e Vespasiano subiram até a Judéia para vingar todas as nações daquela terra. E, passados os dias, Velociano chegou a Roma e deixou sua embarcação no rio chamado Tibre, entrando em seguida na cidade. Imediatamente enviou seu mensageiro a Tibério, para que lhe tomasse conhecimento de sua feliz chegada. Capítulo 27. Quando o imperador ouviu o mensageiro de Velociano, alegrou-se imensamente e ordenou que visse ter a sua presença. Assim que chegou, falou-lhe: Velociano, como foi a viagem e o que encontraste na terra da Judéia sobre Cristo e seus discípulos? Aponta-me, rogo-te, aquele que irá curar-me de minha doença, de maneira em que fique limpo desta lepra que tenho em cima de meu corpo, e no mesmo momento entregarei-te a ele todo o meu império. Capítulo 28. E Velociano disse: Senhor meu imperador, encontrei na Judéia teus servos Tito e Vespasiano, tementes a Deus, os quais viram-se limpos de todas as suas chagas e doenças. Averiguei também que Tito fez pendurar todos os reis e chefes da Judéia. Anás e Caifás foram lapidados, Arquela matou-se com sua própria lança, e a Pilatos deixei-o preso em Damasco, encerrado na prisão, sob segura vigilância. Apesar de tudo, fiz investigações sobre Jesus, a quem os judeus barbaramente atacaram, armados de espadas e paus e depois crucificaram. Ele havia vindo para libertar-nos e iluminar-nos, e eles o penduraram numa cruz. E José de Arimateia e Nicodemos levaram uma mistura de mirra e aloé, numa quantidade de umas 100 libras, para ungir o corpo de Cristo. Eles o baixaram da cruz e o colocaram num sepulcro novo. Mas ao terceiro dia com toda certeza ressuscitou de entre os mortos e deixou-se ver por seus discípulos com o mesmo corpo com o qual havia nascido. Finalmente, ao final de 40 dias, viram-no subir aos céus. Além disso, Jesus fez muitos outros milagres antes e depois da sua paixão. O primeiro foi transformar a água em vinho, depois ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, deu visão aos cegos, curou os entrevados, exorcizou os demônios, deu audição aos surdos e fala aos mudos. A Lázaro, morto já havia 4 dias, ressuscitou do sepulcro. Verônica, que vinha sofrendo de hemorragias durante 12 anos, curou-se somente ao tocar-lhe as vestes. Capítulo 29. Então agradou ao Senhor nos céus que aquele Filho de Deus, enviado a este mundo como primogênito a ser morto na terra, enviasse um anjo seu, e enviou Tito e Vespasiano, aos quais conheci nesse mesmo lugar onde está o teu trono. E agradou ao Senhor onipotente que partissem para a Judéia e Jerusalém e que prendessem os teus súditos e os submetessem a um julgamento parecido com aquele ao qual submeteram Jesus quando o prenderam e o amarraram. Capítulo 30. E depois Vespasiano disse: Que havemos de fazer com os remanescentes? Tito respondeu: Eles dependuraram nosso Senhor em um madeiro verde e o feriram com uma lança, penduremo-los da mesma forma, nós a eles, numa madeira seca e perfuremos seus corpos com uma lança. E assim fizeram. Então Vespasiano disse: E que haveremos de fazer dos remanescentes? Tito respondeu: Eles pegaram a túnica de nosso Senhor Jesus Cristo e dela fizeram 4 partes, peguemos nós também, a eles e dividamo-los em 4 partes, uma para ti, outra para mim, outra para teus homens e uma última para meus servos. E assim fizeram. E Vespasiano disse: Dos remanescentes, que vamos haveremos de fazer? Tito respondeu: Aqueles judeus venderam nosso Senhor por 30 moedas de prata. Vendamos, então, nós a 30 deles por uma só moeda. Depois prenderam Pilatos e o entregaram a mim, meti-o numa prisão em Damasco para que fosse custodiado por 4 pelotões de soldados, 4 de cada vez. Capítulo 31. Depois fizeram diligentes pesquisas para encontrar a face do Senhor, e encontraram uma mulher, chamada Verônica, que possuía a mencionada efígie. Capítulo 32. Então o imperador Tibério disse a Velociano: Como a conservas?
Este respondeu: tenho-a envolta numa capa e colocada num pano de ouro. Tibério disse: traze-a e descobre-a diante dos meus olhos para que eu adore sobre o chão, caindo por terra de joelhos. Então Velociano estendeu seu manto e o pano de ouro onde estava o lenço gravado com a face do Senhor, e o imperador Tibério pôde vê-la. Este, no instante seguinte, adorou a efígie do Senhor com o coração puro, e sua carne ficou limpa tal qual a de uma criança. E todos os cegos, leprosos, coxos, mudos, surdos e aleijados de várias doenças, que estavam ali presentes, foram recuperando a saúde e ficaram sádios e limpos. Capítulo 33. Porém o imperador Tibério, ajoelhado e com a cabeça baixa, considerando aquela frase, bem-aventurado o ventre que te gerou, os peitos que te amamentaram, gemeu e disse ao Senhor entre lágrimas: Deus do céu e da terra, não permitas que eu peque, mas sim confirma minha alma e meu corpo e coloca-os em teu reino, pois confio sempre no teu nome. Livra-me de todos os males assim como livraste os 3 meninos do forno de fogo ardente. Capítulo 34. Depois o imperador Tibério disse a Velociano: Velociano, viste algum daqueles homens que poderiam ter contemplado Cristo? Velociano respondeu: sim, eu vi. O imperador acrescentou: e perguntaste como batizavam os que acreditavam em Cristo. Então Velociano disse: aqui, meu senhor, temos um dos discípulos do próprio Cristo. Assim, então, mandou que chamassem Natã para que viesse à sua presença, e Natã veio e batizou-o em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois o imperador Tibério, restabelecido já de todas as doenças, subiu ao seu trono e disse: e bendito, Senhor onipotente e louvável, que me livraste do laço da morte e me limpaste de todas as minhas iniquidades, pois cometi, ó Senhor, muitos pecados na tua presença e não sou digno de contemplar o teu rosto. Então o imperador Tibério foi completamente instruído sobre todos os artigos da fé. Capítulo 35. Que o mesmo Deus onipotente, que é Rei dos reis e Senhor dos que dominam, proteja-nos em sua fé, defenda-nos, livre-nos de todo mal e perigo e, finalmente, digne-se levar-nos até a vida eterna uma vez terminada a vida temporal, e que seja bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. Fim.